Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos nos preparando para dentro de alguns instantes, às 20 horas, darmos início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que chamamos Tempo da Reflexão. Hoje, o nosso tema, o convite, é a doação através do nosso livre-arbítrio do excedente de energia que possamos estar apresentando. Logo mais às 20 horas. A colocação das águas é a opção de cada um, de cada uma. Quem optar em colocar, receberá ao final uma água fluidificada, ou magnetizada, ou benzida, ou imantada. Ela vai complementar a fusão das energias que somos agraciados pela corrente espiritual já presente ao nosso lado, pois houve uma preparação prévia para que possamos estar sintonizados junto da corrente do querido amado, amigo, irmão, mestre e companheiro, nosso ídolo maior, Jesus de Nazaré. Até já, às 20 horas, com a permissão de Deus. Que assim seja. Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje, mais uma vez, nosso encontro de oração e meditação dentro desse tempo da reflexão. Conforme adiantamos na nossa preleção inicial, hoje, quarta-feira, é o dia que nós vamos oferecer a corrente espiritual para encaminhamento a Jesus de Nazaré de todo o excedente de energia que possamos eventualmente estar de posse. Essas energias, quando em excedência, causam-nos mal-estar, causam-nos um represamento, sentimos-nos mal, e quando doadas em nome da luz, do amor e da paz para retificação, serão utilizadas pela espiritualidade em diversas atividades socorristas, desde aquela realizada por Maria de Nazaré, as correntes médicas espirituais e também os irmãos socorristas das regiões umbralinas. Vejam vocês que é uma oportunidade de fazer um ato de caridade, que não vai nos fazer falta alguma, inclusive vai nos aliviar dessas sensações de peso, de culpa, de mal-estar que estejamos eventualmente passando.
e sem nenhum receio. Porque se eventualmente também estivermos com algum déficit em algum dos níveis corpóreos, o espiritual, o perispiritual e o material, a corrente se encarrega de repor aquilo que esteja faltando. Então é um ato de amor feito com tranquilidade, com harmonia, com paz, seguindo os preceitos de dividir o pão, de repartir o pão, de fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fosse feito. E lembrando que o excedente de energia, principalmente ectoplasmática, ela nos traz diversas patologias, sensações patológicas que não têm diagnóstico quando na busca por exames, por visitas médicas ou mesmo através de outros sistemas de análise daquilo que eventualmente possamos estar apresentando. Mas ela está presente em nós, nós sentimos, só que não tem diagnóstico. Então isso é excedente de energia. Além do mais, o excedente de energia, ele proporciona condições pelas nossas formas de pensamento com a aproximação de espíritos sofredores, obsessores e vampiros. Vampiros espirituais que vêm em busca desta energia. Principalmente do ectoplasma, que é uma matéria extremamente valiosa na quarta dimensão, nas regiões umbralinas. Então, a partir daí, nós começamos a receber intuições que, quando nós não estivermos vigilantes, nos levarão a uma emissão de ectoplasma negativo, porque começamos a ter medo, começamos a destilar ódio, egoísmo, narcisismo, começamos a segregar as pessoas, começamos a fazer tudo aquilo que é contrário à lei do amor que Jesus nos ensinou. Então, notem vocês que além das patologias, dos sintomas, existe também esta situação real e que de fato nos visita diariamente e cotidianamente. Lembrando também que pela condição da pandemia, nós que eventualmente frequentávamos cultos de missal ou cultos de encontros em casas espíritas, desenvolvimento, passes, corrente médica, a própria sentar lá numa assistência, fazendo uma oração, nós nos transformávamos em doadores, porque existia essa captação. Como estamos restritos em nossos lares, devidamente tomando conta de nossos corpos, obrigação de cada um de nós, ocorre também esse congestionamento de excedente de energia, porque nós não estamos doando. E a água não pode ficar parada, ela fica estagnada. Nós temos que deixar o rio, é lógico, simbólico, a energia tem que fluir. É igual a água do rio, tem que fluir. E o rio parado, lá a água fica estagnada. O rio, seguindo seu rumo, leva vida por onde passa. Leva vida, vida vegetal, leva vida animal, leva condições de plantações que vão se transformar em alimentos e energia, leva toda uma situação, formação de matas e florestas, onde existe todo um bioma. Notem que também doar energia é tudo isso que vai proporcionar a nível espiritual, perispiritual e material. Então, esse é o convite para o dia de hoje. Feito pelo coração, sem medo, sem receio. E como nós temos feito, assim nós vamos relembrar um pouquinho algumas situações do excedente, principalmente do ectoplasma. Principalmente do ectoplasma, que é aquele gerado no perispírito. Quando da absorção do fluido cósmico universal pelos chakras, ocorre essa sobra, como ocorre na nossa alimentação física, como ocorre em diversas situações industriais,
sempre existe ali alguma coisa que não foi devidamente aproveitada ou é um resíduo, é uma sobra. E esse ectoplasma assim o é. Então nós vamos ver aqui algumas coisas, só para nós não nos esquecermos. O que é que ocasiona a síndrome ectoplasmática? Então eu vou reler o texto aqui que nos serve de orientação. Mais recentemente, começou-se a descrever o que seriam sintomas do excesso de ectoplasma. Parte-se da premissa de que o ectoplasma, quando não utilizado, doado ou eliminado, gera uma série de sintomas físicos, embora com uma forte ligação com o emocional. Esse excesso e seus sintomas aparentemente depende do temperamento da pessoa. Os sintomas também poderiam decorrer de uma alteração da qualidade do ectoplasma e não da sua quantidade. Quer sejam explicados por excesso ou por alteração da qualidade, esses sintomas são inúmeros, sendo por alguns autores chamados de síndrome ectoplasmática. Dentre eles, dor de cabeça e enxaqueca, sensação de mareamento, bocejos intensos e relaxantes, soluços, sono não reparador, fadiga crônica, distúrbios de pele e psoríase, suores sem motivo aparente, sensação de calor ou abafamento, mãos e pés inchados, sentir-se mal em locais onde há pessoas doentes, muito sono ou insônia. Quando dormindo, babamos no travesseiro, tendência à hipoglicemia, desejo intenso de ingerir doces e alimentos contendo amido, dores nas articulações, dores nos ossos, dores nas pernas, ocorrência de efeitos físicos. Esses efeitos físicos são os famosos poltergeist. Por exemplo, numa situação ali mínima, às vezes você começa a ouvir estalos. Estalo aqui, estalo ali, algo que não tem assim uma origem lógica de algo que esteja necessitando de um reaperto. Também ocorre muitas vezes, começa a haver a queima de muitas lâmpadas ininterruptamente, mexe com a parte elétrica da residência. Também ocorre, às vezes, uma quebra excessiva de copos. Os vidros são muito sensíveis também a esse excedente de energia. E algumas pessoas com muita capacidade de doação, que não doam, chegam a provocar, inclusive a literatura é muito rica nisso, fenômenos onde ocorrem efeitos físicos intensos. Chegou-se, em alguns casos, a incêndios espontâneos. A pessoa ficava irada, ficava irritada, ficava com raiva de alguma situação e ela gerava este incêndio espontâneo. Também roupas, objetos que começam a sofrer abalos por esta situação do excedente de ectoplasma. Lógico, esses casos que eu acabei de narrar são casos assim bastante salpicados, não são assim muitos naturais, mas os outros bastante comuns, dos barulhos, queima de lâmpadas, e tudo isso pode estar ligado ao excedente de energia. E como é que eu me desvencilho disso? Como que eu elimino essa hipótese, deixando que as outras sejam de fato um defeito elétrico, alguma situação de sobrecarga que mereça ser visitado por um eletricista ou uma pessoa qualificada? Quando eu dou o meu excedente de energia. É só isso. Basta que eu espontaneamente comece a doar e tenha consciência de que esse excedente, quando estiver comigo e eu não quiser doar, de alguma forma ele vai extravasar.
porque ele não tem, existe um limite, é uma represa. Quando atinge o nível, você tem ali um vertedouro. Quando não existe o vertedouro, o que acontece com uma represa quando é inundada? A água passa pelo limite. O ectoplasma é a mesma coisa. Então, assim, nós vamos nos preparar para esta doação de energia ectoplasmática, de energia espiritual, de energia magnética relativa ao corpo físico. E eu vou preparar, nós vamos nos preparar a nossa mente, vamos equalizar a nossa mente, entrando em sintonia com os irmãos da luz que já estão conosco nesta noite abençoada. Eu vou ler um trecho de um capítulo deste livro maravilhoso, Mãos, um Instrumento de Deus, psicografia do querido irmão José Tadeu, da Casa do Caminho de Araxá. E assim, eu pediria a todos que, por favor, nos preparássemos. Sente-se ou deite-se ou recoste-se confortavelmente. Descruze pernas e braços. Inspire profundamente. Mentalize o sol nascendo no leste. E atrás do sol um Jesus de braços abertos, como Redentor, vindo ao nosso encontro. Mentalize. Deixe que a sua mente vá se libertando dos medos, dos conflitos, de todas as temeridades. Vamos entrar em sintonia com a luz do Cristo, a luz que nos salva, que nos liberta, que retira as angústias, as tristezas e os medos. Vamos nos preparar. Inspire profundamente. E eu lerei hoje para a nossa reflexão, capítulo 19, União com Deus. Aquele que se une ao Senhor constitui com ele um só espírito. Paulo aos Coríntios, versículo 6, capítulo 6, versículo 17. Quando os problemas se agigantarem e o céu aos teus olhos se escurecer, quando encontrar uma situação angustiosa em que todos pareçam conjurar-te contra ti, de tal modo que julgares que não poderás aguentar-te mais um minuto, eleva o seu pensamento ao Criador. Busque-o nas profundezas de tua alma, já dizia o profeta Isaías. Buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Essa união com Deus é o pão nosso de cada dia. Ela precisa ser compartilhada, tanto na alegria quanto na tristeza. Não buscar esta união com Deus é como dar as costas para a luz. Nada mais verás que sua própria sombra. Porém, quanto mais fortalecermos esses laços divinos, mais nos assemelharemos à própria luz. Inúmeras são as formas de se entrar em sintonia com o nosso Pai Celestial, mas de todas não há melhor do que os caminhos do amor. O amor acalma as feras, ilumina os ignorantes, cura os feridos, levanta os caídos, dá esperança aos derrotados, dá alívio aos vencidos e coragem aos temerosos. O amor, na essência, é Deus penetrando os nossos corações. Nossa verdadeira união com Deus brota através da mente e do coração. Até os milagres de Deus dependem da decisão do coração. Nossa fé tem nos dedos a chave da onipotência. Só acerta quem acerta com o coração. Não espere que sejam grandes as coisas. Coloque grande coração nas coisas pequeninas.
O homem que não procura renovar-se em seu coração e mente para com Deus é semelhante a uma larva que recusa se transformar em borboleta. Nunca irá voar. Somos a consequência do que pensamos. Pense no amor, na luz, na vitória, e terás toda essa força soberana dentro de ti. Virtudes são tesouros do céu, que nada se parece com os tesouros da terra. Enquanto os daqui mais rendem-se os retermos, os do céu mais rendem-se o distribuirmos. A cena da vida são iluminadas por dentro, na luz do coração. A ferida que se abrir em algum coração sangrará no meu. Nesta união com Deus e os homens colaborar é servir. Quem diz que Deus é vingativo? Em Deus não há vingança. Quanto mais pode haver é o dedo da dor tocando de leve o nosso coração, convidando-nos para o aprendizado e o despertar da alma. Só quem já chorou pode consolar a quem chora. Só na escola da dor se entende a vida. Os dias da vida são degraus a subir. Cada um espera o esforço da hora. Nossa escalada evolutiva depende desta união com Deus. Que assim seja. E fica assim para a nossa reflexão essa leitura, esses ensinamentos que nos foram trazidos pelo querido irmão que ditou esta obra ao autor que nos presenteou com este livro. E assim, nós vamos agora prepararmos-nos, já mais aliviados, mais tranquilos, começando a meditação, para fazermos a doação específica dos 3 níveis principais de energia que possuímos, do excedente a favor da retificação pelo Cristo, em nome da luz divina. Vamos orar, vamos nos preparar. Se você ainda não fechou seus olhos, feche-os agora. Inspire profundamente. E no sentido de adequarmos-nos para que possamos entrar em contato com esses irmãos iluminados e abençoados, abnegados trabalhadores a favor de levarem essas energias para a retificação, nós vamos pedir perdão ao nosso passado e ao nosso presente, a todos aqueles a quem eventualmente tenhamos magoado, ofendido, prejudicado, usurpado, abandonado, entristecido. Eu te peço, Senhor, a tua misericórdia infinita. Vinde estar conosco nesta noite abençoada, para que eu possa mais uma vez pedir perdão, Pai, àqueles que eu tenha usurpado, dinheiro, bens, títulos e tudo aquilo que não me pertencia por direito, mas que eu tenha tomado posse. E assim, peço perdão também àqueles que pela minha influência, pela minha escrita, pelos meus discursos, eu tenha induzido a seguirem caminhos que trouxeram e trarão colheitas amargas, colheitas difíceis, na lei do eterno semear e da obrigatoriedade da colheita. E na gratidão pelo teu amor infinito, eu te peço, Jesus bendito, permita que eu possa agradecer pelas ofensas, que eu possa agradecer pelos sofrimentos, pelas tentações, entendendo que são sementeiras que estou a recolher. E na gratidão do teu amor infinito, eu te peço, Senhor, a permissão para promulgar ao cosmo que eu me amo, e entendendo que somos todos um, ao me amar, estarei amando a todos e exercitarei nesse instante a gratidão pelo teu amor,
Gratidão pelo encontro fraterno. Gratidão, Senhor, por poder permitir que conectássemos contigo para este momento de doação do excedente de energias. E assim, iniciarei o processo, entregando-te, Pai, Jesus, Mestre amado, todo excedente de energia espiritual que eventualmente esteja ao meu lado. Senhor Jesus, da mesma forma, entendendo a importância da energia ectoplasmática nas missões de socorro, de amparo, nas atividades médicas espirituais, eu lhe entrego todo o excedente de energia que esteja no meu perispírito, principalmente todo o ectoplasma que possa ser utilizado a favor da renovação de todos aqueles que são acolhidos e socorridos. Eu te entrego, Senhor, a todo o excedente de energia magnética que eventualmente esteja presente no meu corpo físico. Entrego, Senhor, pelo meu livre-arbítrio, tendo noção de que essas forças serão retificadas por ti, querido amigo e mestre Jesus de Nazaré. Que essas forças serão devidamente alocadas, direcionadas às correntes socorristas de Maria de Nazaré, que trabalha incessantemente com sua falange no vales dos suicidas, nos grotões onde estão as formas ovoides. Entrego-te, Senhor, as minhas energias, ciente das correntes que trabalham no socorro das regiões umbralinas, que se utilizam desses quesitos, desse instrumental, para promover a cura e o bem-estar daqueles que finalmente aceitam, requerem, solicitam a tua misericórdia infinita. E também, Pai, agradeço e tenho ciência de que a corrente médica espiritual que trabalha dioturnamente a favor de cada um de nós, não nos esquecendo jamais, utiliza-se dessas forças para levar por onde passa a cura, a harmonização, principalmente a transfusão de energias a nível, Senhor, espiritual e perispiritual, pois são fontes primeiras da matéria, que é uma relescópia de tudo aquilo que já existe. E assim eu promulgo, Senhor, esta minha decisão, entregando-te do fundo do coração esse excedente de energia, ciente de que se houver déficit em qualquer uma delas, serei reposto, reposta imediatamente, pois não queres o nosso mal, apenas o nosso bem e a nossa evolução. E assim, vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, todo mal, pois vosso é o reino, poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, graças à corrente médica, à corrente espiritual, à corrente de Maria, que serão beneficiadas conforme o discernimento e permissão de Jesus de Nazaré. Gratidão, Senhor. Gratidão por este encontro fraterno, por esta oportunidade. Gratidão porque podemos nos conectar contigo, apesar de todos os erros e defeitos que somos portadores. E assim, Jesus,
nesta noite abençoada, entramos em comunhão com esses irmãos de luz que carrearam até ti essas forças que dou espontaneamente, sabendo que sois o nosso pastor e nada nos faltará. És o nosso escudo e o nosso broquel. Na gratidão infinita. Que assim seja. Graças a Deus. E dessa forma, encerramos o nosso momento de oração e meditação no dia de hoje. Agradecidos e que o façamos sempre. Não tenha medo. Doe suas energias, mas doe a Jesus. Ele sim terá condições de redirecioná-las a quem precisar. E amanhã, com a permissão de Deus, estaremos reunidos no nosso encontro das quintas-feiras, orando pelas famílias, notem bem, famílias, tanto a atual como a que nos acolheu, como as anteriores ao longo de todas as nossas encarnações, por agora e todo sempre. E hoje, apesar de tantos desencarnes que estamos vivenciando, tantas famílias enlutadas, hoje em especial, eu gostaria de pedir uma oração a favor da família também da querida irmã Toshi, nossa irmã trabalhadora da casa, lá da Luz e Caridade, cujo irmão veio a desencarnar hoje no período da tarde. Foi levado mais uma vítima, que foi de retorno ao plano espiritual, seguindo os planos divinos, que nós não temos, às vezes, entendimento, às vezes esquecemos, que quando oramos, será feita a tua vontade assim na terra como no céu. Mas o luto poderá vivenciado por esta família. E ela não estará só, porque nossas orações chegarão até eles, a todos aqueles que desencarnaram, a todos aqueles internados, mas em especial a você, Toshi, a você e sua família. As nossas preces também chegarão a você. Não podemos nos ver fisicamente, estamos de fato confinados por motivos realmente que devem ser respeitados, mas mentalmente você se sentirá acolhida por cada um de nós. Leve o nosso abraço espiritual, mentalize o seu irmão sendo acolhido porque ele o foi, pela corrente de luz, pela corrente do amor, pela corrente da fé, pela corrente médica. Você receberá com certeza um alívio, uma paz, receberá a certeza de que Jesus, de que Deus é o nosso pastor e nada nos faltará. A todos aqueles que estão necessitados, lembremo-nos sempre. Nossas preces chegam até eles. Não deixe de orar. Não tenhas medo. Vamos ser irmãos. Vamos ter empatia. Vamos nos dar as mãos em nome da luz divina. Que Deus abençoe por esta noite fraterna. Que assim seja.